Vamos lá então começar a nossa última aula da parte 1. Olha que legal, onde a gente já está. Vamos conversar um pouquinho mais então agora sobre como que você funciona. E como que a gente percebe como que a gente funciona? Quem que comanda tudo na nossa vida? O nosso cérebro, a nossa mente. E é por isso que a gente vai conversar agora sobre como que o nosso cérebro funciona, o que é essa máquina tão perfeita que a gente tem na nossa cabeça. Então vamos lá, vamos abrir o slide aqui para a gente poder começar a conversar. Então vamos lá, vamos começar. Esse cara comanda tudo que está no nosso corpo, comanda tudo. O que acontece? Essa regiãozinha aqui, olha, essa região que está aqui embaixo, essa região é o nosso cérebro reptiliano. O cérebro reptiliano é o cérebro mais antigo que a gente tem. E é o cérebro reptiliano responsável pelos nossos instintos, tá? E o que acontece? O cérebro mais antigo, então ele é totalmente primitivo, totalmente instintivo. E a evolução, a gente fala que trouxe um cérebro sobre camadas pra gente. Então são 3 camadas. Essa é a primeira camada, que é do cérebro reptiliano. E o próprio nome já diz, répteis, reptiliano, instinto. Muito fácil de você se recordar depois, se lembrar depois. Vamos lá então para a segunda camada. Seria essa região aqui. É o que a gente chama de cérebro emocional, é onde fica o nosso sistema límbico. Tem lugares que chamam também de cérebro mamífero. É um cérebro que já veio com os mamíferos, né? Quem toma leite. E o que acontece aí? As emoções. Ali tem o nosso sistema límbico, tem as nossas emoções ali dentro. As emoções são uma adaptação para a sobrevivência que o cérebro reptiliano capta como instinto. Isso é muito importante entender. Depois desse cérebro, depois do cérebro emocional, o que tem? Lá para cima tem o nosso neocórtex. Nosso neocórtex é essa parte maior, né? A parte que fica por cima de tudo. É a parte ali onde o que diferencia nós dos outros animais. Tá? O que tem nessa região aqui? Nossa parte racional. Né? Não fala que o homem é um animal racional? E justamente porque nós temos a nossa racionalidade, temos a capacidade de pensar, temos a capacidade inclusive de criar, onde nós conseguimos criar coisas novas, nós conseguimos pegar 1, 2, 3 coisas e criar alguma coisa nova quando a gente junta. Você pode ver isso de forma muito primitiva já lá atrás, quando a gente via a necessidade de furar um coco, via a necessidade para comer o tutano dos ossos, né? A gente não ia lá enfrentar o leão para comer a carne, a gente comia o tutano dos ossos. Para isso a gente precisava de ferramenta para abrir os ossos. E ali veio por exemplo, a faca feita com pedra. Então a capacidade de criar, a capacidade de fazer alguma coisa. A necessidade é mãe da criatividade. Então aí é a nossa parte racional, a gente consegue fazer isso. Beleza? O que é isso daqui que eu estou te mostrando? Esse cérebro que está aqui na esquerda, ele é o mesmo cérebro da pessoa que está aqui, tá? Isso aqui está num córtex sagital, é uma tomografia de um córtex sagital. O córtex sagital é aquele corte no meio, é como se você estivesse vendo o cérebro da lateral da pessoa, como se você estivesse vendo o cérebro cortado no meio. Isso aqui que está brilhando é o contraste, né? Que é um líquido ali que é injetado na veia da pessoa, vai se misturar com o sangue e vai mostrar onde está tendo mais fluxo sanguíneo no cérebro dessa pessoa. Em outras palavras, isso aqui mostra onde está tendo atividade cerebral. Então nisso daqui pediram para a pessoa pensar numa memória, ela pensar em alguma coisa que ela consiga se lembrar que ela fez ontem, o que ela comeu, o que ela fez e tudo mais. Fizeram esse teste com a pessoa, essa região do cérebro que foi acesa, digamos assim, que teve atividade. Desse outro lado aqui, pediram para a pessoa pensar numa memória, então, para ela tentar imaginar alguma coisa, imaginar o futuro, imaginar coisas irreais inclusive. Você pode ver que a região cerebral que acendeu, que tem atividade, é basicamente a mesma. Isso mostra muito que o nosso cérebro não diferencia o que é real do que é imaginário. Olha só, o nosso cérebro não diferencia. Você trazendo isso para o nosso dia a dia, de forma mais clara, você pode pensar, por exemplo, em um filme. Quando você assiste um filme, você pode chorar, você pode sentir medo. Conscientemente, você sabe que não é real, mas lá no fundo a emoção vem. E é aí que a gente quer chegar. Por quê?
Imagina uma criança que toda hora ficam dizendo para ela que ela não é capaz de fazer alguma coisa. A imaginação da criança, a gente sabe que ela é muito fértil. A criança brinca com a imaginação dela o tempo todo. Então imagina só como uma ferida pode ficar grande na cabeça de uma pessoa, na cabeça de uma criança inclusive. E lembra que o cérebro não vai diferenciar o que é real do que é imaginário. Então vamos lá. Aqui nós vamos falar das nossas 3 mentes que nós temos. Mente é diferente de cérebro, tá? Mente é algo mais subjetivo. Quando a gente fala do cérebro, a gente está falando mais da massa encefálica, né? Algo palpável, algo que a gente vê. A mente a gente não vê. A gente fala que nós temos a nossa mente inconsciente. A mente inconsciente é responsável ali pelo sistema nervoso autônomo, sistema imunológico, ou seja, é batimento cardíaco, digestão, esse tipo de coisa. Você não precisa pensar para ser feito, você não precisa pensar para piscar, você não precisa pensar para fazer uma digestão, para cicatrizar um machucado. Está acontecendo o tempo todo, é inconsciente. Depois temos a mente consciente, é responsável ali pela nossa parte racional, nossa parte de analisar as coisas, mais presente no neocórtex, que eu te mostrei ali atrás. Aqui a gente tem também a nossa força de vontade, onde a gente muitas vezes quer mudar, mas não consegue, porque a mente consciente não trabalha com os motivos corretos. Memória de curto prazo. Entre as duas mentes, inconsciente e consciente, nós temos a mente subconsciente. Isso aqui é muito legal, é muito importante. Por quê? Porque aqui, por exemplo, que eu trabalho aqui na clínica, que eu trabalho dentro da hipnoterapia. Então, mente subconsciente. Primeira coisa, nós temos a memória de longo prazo. Então, tudo o que nós vivemos está guardado. Tudo o que nós vivemos está guardado. E o que acontece? Se tem algo de cunho emocional muito forte que você viveu, a sua mente vai guardar. Lembra lá do cérebro reptiliano? Uma informação importante a respeito do nosso cérebro. O cérebro mais antigo tem prioridade frente ao cérebro mais novo. Ou seja, o reptiliano ele manda, depois vem o sistema límbico, depois vem o neocórtex, e a gente acha que é o contrário. Nós achamos que é o racional que manda, e na verdade não, é o reptiliano. Ou seja, instinto, sobrevivência, função principal do cérebro, sobrevivência. Se você se sente mal hoje, é porque ele quer te proteger. Se você tem uma máscara, que a gente conversou na outra aula, é porque ele quer que você sobreviva. Ele vê essa máscara como uma necessidade, ok? Então, memória de longo prazo, ele vai guardar todas as informações de uma situação ruim, que teve emoção no meio. Por quê? Porque se acontecer alguma coisa semelhante no futuro, ele vai fazer com que você já se sinta preparado. E isso é a emoção que ele vai jogar para cima. Emoção, ela traz a ação pra gente poder agir, beleza? Se você está ouvindo uma música durante um acidente de carro, por exemplo, nesse acidente qual é a emoção que vai ser muito primitiva ali que vai acontecer? Vai ser a emoção medo. Então você vai sentir muito medo, né? É um ataque à minha sobrevivência. O seu cérebro vai guardar todas as informações que estão ali presentes. A forma como você estava sentado, a pessoa que estava do seu lado, a música que você estava ouvindo. Daqui a 10 anos você vai ouvir aquela música e vai se sentir um pouquinho mal, não vai gostar. Às vezes esse medo até volta, porque se tornou um gatilho para sua mente trazer aquilo à tona. Por quê? Porque tudo está guardado na memória de longo prazo para te proteger no futuro, ok? Então veja só a importância da memória de longo prazo para a gente conseguir encontrar raízes de problemas emocionais, né? E lógico, as emoções estão ligadas com cada memória de longo prazo que a gente tem alguma emoção ali. Depois tem os hábitos também é muito de cunho de sobrevivência, né? A gente colocou o nome de hábito, algo que para o cérebro é economia de energia. Se eu faço algo frequentemente, então eu não preciso mais pensar para fazer, eu faço como um hábito, eu faço automático. E olha só, o nosso cérebro ele gasta uma média de 20 a 25% das calorias que a gente ingere. Então pensar gasta energia. O seu cérebro quer que você sobreviva, então ele vai querer reter energia para se você precisar lá na frente você conseguir sobreviver. E o principal, né? A autopreservação. O seu cérebro quer se manter do jeito que ele está, quer se preservar, a sobrevivência em si. Ok? O cérebro, o que acontece? Provavelmente muito do que a gente fez aqui, muitos exercícios que a gente fez, muitos exercícios que a gente vai fazer, talvez você comece a lembrar de algumas memórias que estão muito no passado, principalmente antes dos 8 anos de idade. Por quê? Essa região do cérebro aqui é o córtex pré-frontal, é a nossa região atrás da testa.
Essa região ela não está totalmente desenvolvida até os nossos 8 anos de idade. Olha só, isso quer dizer o quê? Quer dizer que é como se a gente não tivesse até 8 anos de idade uma parte do nosso filtro, do que a gente aceita como verdade ou não. Então, por isso que a gente fala que é a ferida da criança, porque a criança, nessa parte dessa infância até 8 anos de idade, tudo que dizem para ela, as experiências que ela tem se tornam muito intensas, se tornam tão intensas que pode acabar gerando uma ferida. Um trauma não necessariamente precisa ser algo que o adulto vê como ruim. Às vezes o adulto nem percebe que machucou a criança emocionalmente, mas a criança se sente machucada, se sente prejudicada e aí é criada a máscara. Olha só, vamos voltar aqui para a tela grandona. E olha só, tem algo que a gente chama de condicionamento pavloviano. O que é isso? Um cara chamado Ivan Pavlov, ele descobriu que o cérebro poderia ser condicionado para alguns estímulos. Como assim? Primeiro, ele começou a estudar a fisiologia dos cães. Ele começou a estudar a fisiologia da saliva, a salivação dos cães. O que acontecia? Quando o cachorro via comida, ele salivava. A gente tem isso também, a famosa água na boca. Então, quando o cão salivava, o que é a saliva? É para você, é uma lubrificação para a gente deglutir. A gente tem isso também, a gente sente essa salivação quando a gente vai comer. E o que acontece? Ele começou a fazer um teste com os cães, onde ele dava comida tocando um sino. E depois os cães comiam e tudo bem. Aí depois, no outro dia também, ele dava comida tocando um sino junto. E tudo bem, ia lá tranquilamente. O que acontecia? Depois de um tempo, ele começou a só tocar o sino e os cães salivavam. Ou seja, o estímulo sino não fazia os cães salivarem. E depois o estímulo sino fazia os cães salivarem. Olha só que importante, que interessante a gente saber disso. Por quê? Porque ele condicionou o cérebro do cão a ter um estímulo, uma reação fisiológica que é a salivação com a repetição. Imagina o tanto de estímulos que nós não temos. Nós também temos esses estímulos. E a gente descobriu que a gente pode mudar esses estímulos. E é por isso que a gente está aqui. Porque a sua emoção também é um estímulo. Lembre-se que você é assim porque o seu cérebro quer te proteger. O que a gente está fazendo aqui é falando para o seu cérebro que você não precisa mais dessa máscara para você sobreviver. Vamos fazer uma experiência agora? Eu vou pedir para você, não precisa ficar, não é um exercício como a gente fez das outras vezes, tá? Mas eu vou pedir para você agora, se senta de forma confortável, coloca um fone de ouvido, vai durar aí 1 minuto, 2 minutos, é rapidinho. Feche os seus olhos. Com os olhos fechados agora, imagina mesmo todos os detalhes da sua cozinha, a cozinha da sua casa. Você está no meio dessa cozinha. Olha para a geladeira. Vai até a geladeira. Chegando na geladeira, você vai abrir a porta e vai pegar um limão. Pega um limão que está na geladeira. Agora fecha a porta da geladeira. Vai até a gaveta de talheres e pega uma faca. Com essa faca você vai cortar esse limão no meio. Cortando o limão, sobe o cheiro, né? Sobe o aroma do limão. Agora você vai pegar um copo e com a sua mão mesmo você vai espremer uma das metades desse limão. Espreme, deixa sair todo o suco, pega outra metade, espreme também, junto desse copo. Ótimo, agora você pode ver que tem um suco puro de limão, sem água, sem açúcar, dentro desse copo. Você vai pegar esse copo agora e vai tomar esse suco de limão. Ótimo, beleza. Agora pode abrir os olhos. Você sentiu o cheiro do limão? Talvez sim, talvez não. Você chegou a salivar quando você se imaginou tomando suco de limão? 90% das pessoas salivam. Esse é o poder que a nossa mente tem. Agora imagina o que é que você não faz com você quando você pensa negativamente a respeito de si. Nossa mente é muito poderosa e a gente está aqui para resolver alguns assuntos que você deixou pendente lá no passado, justamente para você se sentir bem e alterar esses estímulos, beleza? Esse é o final da parte 1. Espero que até aqui você já tenha evoluído muito, porque agora nós temos mais 3 partes pela frente. Vamos começar a se conhecer um pouquinho melhor?
Então, pode partir para a próxima aula. A gente se vê lá. Tudo de bom.